Bíblia é uma fonte inesgotável de auxílio ao ser humano. Ela foi escrita não porque Deus precisa daquilo que está nela, mas porque nós precisamos. E em muitas ocasiões ela chama a nossa atenção, em algumas ocasiões ela nos corrige, mas em outras também ela nos anima. E o texto de hoje nos anima. O texto de hoje está em Isaías 40, 25 a 31. É um texto que está num contexto onde pessoas tentavam aqui, como é que eu vou dizer, representar Deus de alguma forma, e ele vai dizer, mas com o que vocês vão me comparar? Eu sou grande demais para ser comparado ou representado por qualquer coisa. O título da nossa mensagem de hoje é Você está cansado? Isaías 40, 25 a 31. Olha o que é que diz o texto na versão bíblica chamada Nova Almeida Atualizada. Deus falando por meio do profeta Isaías. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Diz o santo. Santo é Deus, né? Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. É uma pergunta retórica que nós já sabemos a resposta, o próprio Deus. Mas ele responde, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. O universo está nas mãos de Deus. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Você está cansado? Inicialmente, esta mensagem foi direcionada ao povo de Judá, o qual estava por muito tempo sofrendo, passando por época de grandes dificuldades. E até mesmo pensava que Deus estava alheio ao seu sofrimento. Mas se você está cansado, como muitos em nossos dias estão, esta palavra de Deus, por intermédio do profeta Isaías, também é para você. Porque por meio dela percebemos que Deus dá força ao cansado. Escuta isso. Deus dá força ao cansado. E esta verdade não se encontra apenas neste texto que eu acabei de ler. Ela se espalha por toda a Bíblia. Vejamos alguns exemplos aqui. Deus fez isso, por exemplo, com Moisés, que chegou à exaustão e mesmo assim levou o povo de Israel à terra prometida. Está lá em Números 11, 10 a 15. Meus amigos, Moisés chegou a pedir a morte de tão cansado que estava, mas Deus o fortaleceu e ele cumpriu a sua missão. Deus fez isso com Elias. Elias é o profeta modelo, é o melhor de todos, vamos dizer assim, né? O profeta destaque, padrão. Elias também desejou a morte. Também desejou a morte. Estava tão cansado, exausto, não aguentava mais. Mas Deus renovou as suas forças, ele continuou trabalhando como profeta até deixar Eliseu em seu lugar, para então ser levado por Deus vivo para o céu. Também é importante destacar aqui, porque Elias orava para chover, chovia, orava para não chover, não chovia, orava para descer fogo do céu, descia. Mas quando ele orou pedindo a morte a Deus, Deus não lhe deu a morte. Porque, na verdade, a força também não está na nossa oração, mas a força está no nosso Deus que ouve as nossas orações. E Deus levou Elias vivo para o céu. Meus amigos, Deus fez isso com o próprio Jesus, nosso Salvador. Porque quando ele estava se aproximando ali da cruz,
abatido, chegou a pedir que, se fosse possível, passasse aquele cálice, a famosa frase, Pai, passa de mim este cálice. Ou seja, aquela situação cruel de morte na cruz. É isso que ele estava pedindo. Que fosse passada aquele momento, né? Fosse passado aquele momento de dor, de desgraça, quando ele estaria ali morrendo em nosso lugar. Contudo, fortalecido por Deus, Jesus disse, seja feita a tua vontade. E seguiu firme para a cruz e nela se entregou como sacrifício em nosso favor, para que nós pudéssemos ter a salvação por meio dele. Sabemos sim pela Bíblia e pela prática que Deus age conforme o que está escrito na passagem de Isaías que nós lemos hoje. Ele realmente dá força ao cansado, cria forças naquele que não tem vigor nenhum. Isaías 40, 29 e 31. Por isso, meu amigo, meu irmão, se você está cansado, a minha palavra hoje é a seguinte: espere em Deus, confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Nele está a força que necessitamos para as nossas batalhas. Nosso Deus, todo-poderoso e misericordioso, nos convida a esperarmos nele. O povo de Judá, cansado, abatido e desesperado naquela ocasião, esperou e foi revigorado. Jesus, no Novo Testamento, convida os cansados e oprimidos a irem até ele. É famosa aqui a frase de Jesus, vinde a mim, ou venham a mim, todos vocês que estão cansados, e promete que aliviará todo aquele que for a ele. Como é que nós vamos até ele? Com oração, com pedido, com súplica diante dele. Aqueles que têm esperado no Senhor durante os séculos não têm se decepcionado. Por mais difícil que seja a sua situação, então, aí particular, eu não sei qual é, por mais difícil que seja, ela não está além do poder de Deus. E é também nele, então, que você deve esperar. Confie nele e nas suas forças, nas forças de Deus, para que a sua própria força seja, então, renovada. Espere confiante no Senhor e tenha as suas forças renovadas.